Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, assessores, pessoas que nos acompanham nesta casa, pessoas que nos ouvem pelas redes sociais e que nos acompanharão pela rádio, a minha saudação. A colega vereadora Cris já fez referência, mas eu quero dizer que o Progressistas entrou nessa casa com ofício solicitando o envio de mensagens de congratulação ao museu, às rádios, ao jornal e à CI. Entendemos realmente que precisamos parabenizar essas instituições. O nosso museu mantém viva a cultura e a nossa memória. A Rádio Sociedade Cerro Azul e depois, mais adiante, a Rádio Comunitária Popular são órgãos de imprensa que, unidos ao jornal Folha da Produção, levam as notícias à população e também contribuem para que essa história se eternize. A Associação Comercial e Industrial, Agroindustrial e de Serviços, a nossa ACI, é uma importante associação de classes que contribui muito para o desenvolvimento do nosso município. Desejamos, então, a todas essas instituições os nossos parabéns e nos colocamos à disposição para aquilo que precisarem desta casa. Vou voltar ao assunto que já toquei antes, enquanto falava nos projetos, que é a saúde, e o que nós vivenciamos na semana que passou, primeiro com a reunião com o Executivo Municipal, da qual saímos muito tristes, porque não obtivemos êxito em relação à destinação de um recurso que os colegas haviam indicado para a saúde do nosso município. Na sexta-feira, então, a reunião da ALM, que contou com a presença do Yuri, ao qual fiz questionamentos e obtive excelentes respostas. Mas eu quero falar de algumas coisas que ele comentou e que me deixaram muito reflexiva. Ele insistiu que na atenção básica falta as unidades básicas de saúde procurarem as pessoas para atendimento. Ainda há postos de saúde falando que a preferência, a exclusividade é Covid. E ele diz que isso é uma inverdade. Que agentes de saúde, que funcionários das unidades básicas de saúde precisam sim fazer esse chamamento às pessoas para atendimento na atenção básica como forma preventiva em relação aos atendimentos de média e alta complexidade. E outra coisa muito interessante que ele me falou, não só a mim, a todos que estavam presentes, que os médicos são contratados para 40 horas e eles não têm que cumprir agendamentos, eles são de demanda livre. Enquanto estiverem no seu horário, eles precisam estar atendendo as pessoas. E que essa é uma forma de nós atendermos as pessoas na prevenção e evitarmos que as coisas se compliquem mais tarde. Também falou das campanhas de vacinação, a colega vereadora citou a vacinação infantil para Covid, todas as vacinações. É preciso fazer uma busca ativa dessas pessoas. E isso não são palavras minhas. Isso são palavras do coordenador regional de saúde da nossa região, que atende 29 municípios. Falou do GERCOM também, que é o regulador de consultas, e da transparência que deve existir em relação a esse sistema. Esse sistema regulador que deve estar transparente ao médico,
ao paciente e à unidade de saúde. E que, demais, é preciso que nós estudemos a lei geral que surgiu, né, de proteção de dados para verificar se é possível disponibilizar os dados para mais pessoas. Discorreu um pouco sobre o IP e as questões de transportar pacientes de IP, de contribuir nessa situação, falou dos recursos e das demandas reprimidas, mas o que ele falou que me deixou muito satisfeita é que as questões oncológicas não podem ultrapassar de 30 dias. Então, pacientes que têm problemas e que são diagnosticados com câncer são prioridade e precisam ser atendidos em, no máximo, 30 dias. No máximo, 30 dias. São questões importantes e que a gente precisa saber para contribuir com o Executivo Municipal. Ele insistiu várias vezes que temos que cobrar sim, que essa é a nossa função, e nós vamos cobrar. Mas nós vamos cobrar não por cobrar, nós vamos cobrar para que as coisas melhorem. Falando de indicações, eu verifiquei, o colega vereador Júnior ainda ficou satisfeito com o que o colega vereador Carmo comunicou. Fico muito satisfeita porque essa foi uma indicação minha. O recapeamento, a cobertura asfáltica da rua Dr. João Sebastiani está arquivada e foi uma indicação minha. A colocação de painéis de energia solar nas escolas foi uma indicação minha e estou satisfeita. Vai ser feito. Ficaria mais satisfeita ainda se meus pedidos de informação fossem respondidos em tempo hábil. Se outras indicações tivessem o seu atendimento ou a sua recusa, mas que eu soubesse se vão ou não ser realizados. Transparência. A gente saber como agir. Se o pedido é negado, eu já sei o que eu vou fazer. Mas eu não tenho nem resposta. Então, eu solicito ao Executivo, gostaria muito de ter meus pedidos de informação respondidos, de ter minhas indicações também, as que não são acolhidas, que pelo menos sejam recusadas e isso seja informado. Por hoje, desejo apenas as felicitações aos agricultores e aos motoristas que são responsáveis pelo transporte e pela produção das nossas riquezas, e a população em geral, que fiquemos todos na proteção de Deus. Muito obrigada.